Olá! Quem está feliz, abençoado. Uau, estou sentindo um clima aqui que vai ter um mover do Espírito Santo. Pode sentar no seu lugar. Para mim é sempre uma honra, uma alegria estar aqui. Antes de eu entrar na palavra, eu quero compartilhar com vocês que um tempo atrás Deus colocou muito forte no meu coração de ajudar os pais a criarem bem e melhor os seus filhos. Você sabe que Deus vai levantar na terra uma geração em todas as nações que vão servir a Deus, que vai ser incrível. Mas esse trabalho também começa dentro de casa, com os pais, ensinando os filhos. Hoje em dia, nessa geração, é um grande desafio você criar e você educar os seus filhos. Então, eu não vou vender nada, graças a Deus, mas eu quero realmente, assim, derramar tudo que eu aprendi. Eu criei meus filhos, eu sou avô, agora tenho netos. Durante 40 anos eu aconselhei pais e mães, e eu trabalhei com minha esposa com crianças, com adolescentes, com jovens. É um assunto que tem muito depósito no meu coração, e eu quero ajudar. Então, tem um livro de presente para você, que é Como Ter Energia e Foco Todos os Dias para Criar Bem os Filhos. Você acessa esse livro gratuito lá no perfil. Se você colocar seu celular ali naquele QR Code, você acessa essa página no Instagram e você pode seguir. E também, se você não tem filhos, comece a se preparar para ter filhos, se você deseja, no futuro. Sabe, as pessoas se preparam para tudo na vida. A pessoa quer ser bem sucedida na profissão, ela estuda, ela faz faculdade, ela faz mestrado, ela se dedica. E às vezes as pessoas têm filhos, que é a coisa talvez mais importante, uma das mais importantes da vida. E as pessoas, elas criam os filhos no automático, no instinto. Muitas das pessoas, até cristãos, eles não se preparam para ter os filhos. No sentido de preparar, de você ter um conteúdo, de você entender, porque você vai formar aquele filho, você só tem uma oportunidade. E você precisa estar preparado. Amém? Então, se prepare, mesmo que você não seja casado, mas você já pode começar a se preparar. Muito bem, talvez um dia eu ministre muito sobre isso aqui, Aqui tem uma geração, tem muitos jovens, Quem quer casar? Não é casado ainda, quem quer? Ninguém aqui tem a unção do solteiro, com certeza. Diga a pessoa ao seu lado, dá um sorriso para ela, diga: Deus tem esperança para você. Uma pessoa disse que depois que passa muito tempo, e a pessoa não casou ainda, o versículo dela é esse aqui, Senhor, todo aquele que o Senhor enviar em mim, jamais lançarei fora. Brincadeira, É muito bom rir, sabia? Faz parte da vida com Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37 a 39. João capítulo 7, versículos 37 a 39. Jesus foi a Jerusalém no primeiro ano do seu ministério, durante a festa da Páscoa. Na cidade de Jerusalém, naquela festa tinha uma multidão, que as pessoas vinham de todos os lugares. E Jesus vai lá intencionalmente. E aí a Bíblia diz assim, que no último dia, o grande dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou. O texto original é que Jesus gritou, Jesus falou muito alto, Jesus falou em bom tom e com alta voz. E ele disse isso: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Uau! Jesus disse: quem crer em mim, do seu interior
fluirão rios de águas vivas. Uau! Pensa sobre isso, minha gente. Se você crê em Jesus, quem aqui crê em Jesus? A verdade espiritual aqui é essa: se você crê em Jesus, você carrega com você, aonde você for, um rio de água viva. Um rio de água viva. Jesus disse para uma mulher na beirada de um poço: se você beber dessa água aqui do poço, você vai ter sede de novo. Mas se você beber da água que eu lhe der, a água que só eu tenho para você, a água que eu te der vai se tornar em você uma fonte de água que salta, que jorra para a vida eterna. Imagina isso. Jesus disse isso: se você beber da água que Ele der para você, essa água vai se tornar em você uma fonte que jorra. Uma fonte, ele diz, uma fonte que sal para a vida eterna. Do que ele está falando? Pastor Freire, eu não entendo muitas vezes a Bíblia. Ele está dizendo do Espírito Santo. Ele está dizendo, a água que Ele dá para você é o Espírito Santo. E se você recebe o Espírito Santo em você, diga a pessoa ao seu lado sorrindo, em você, se tornará uma fonte de água viva, que jorra e salta para a vida eterna. Eu conheci Jesus fazem 40 anos. Eu tenho dedicado a minha vida, desde que eu conheci Jesus, uma das coisas que eu tenho dedicado a minha vida em todo o tempo, é saber, é aprender como viver cheio do Espírito Santo, todos os dias da minha vida. Eu não quero saber de outra coisa. Eu não quero saber assim, 5 regras para você ser bem sucedido, 10 regras para você ser milionário, 8 regras para você casar logo, em 1 ano. Talvez as regras sejam boas, talvez os princípios sejam assim, poderosos, mas eu não estou interessado nisso. Eu estou interessado em saber como eu posso viver, como eu vou viver todos os dias da minha vida, cheio do Espírito Santo. Se você pudesse estar na minha casa, ficar hospedado na minha casa 5 dias, mas ia ser muito. Visita que é amada, tem 2 alegrias, quando ela chega e quando ela vai embora, né? Como diz o sabe? Mas se você ficasse lá comigo 5 dias, você ia ver que o meu dia a dia, tudo é focado em viver cheio do Espírito Santo. E a minha mensagem para você hoje é esta: você pode viver todos os dias da sua vida, exatamente todos os dias da sua vida, totalmente cheio do Espírito Santo. Não há um dia que Deus planejou na sua vida que você não possa viver cheio do Espírito Santo. Não há um dia de dificuldade, de desafio, de adversidade, de tribulação, de confusão, de opressão, de ataque, de luta, de batalha, que você não possa viver naquele dia cheio do Espírito Santo. Dá um sorriso assim, tá? Relaxa, gente, dá um sorriso. Fala assim, sorrindo: eu posso. Aleluia. Fala assim: eu posso. Shumanaya. Viver cheio do Espírito Santo todos os dias da minha vida. Uau. Tem gente que enfatiza a luta, tem gente que enfatiza o desafio, a dificuldade, o problema, a adversidade, a tribulação. A pessoa tem uma lista. Sabe, tenho aprendido o seguinte:
Eu posso estar passando a maior adversidade. Eu posso estar passando o maior desafio da minha vida. A minha ênfase não está nisso. Os meus olhos não estão nisso. Aonde eu estou? Eu estou focado em viver no meio daquela adversidade, no meio daquele problema. Eu estou focado em viver cheio do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala do Espírito Santo, diz assim, Deus diz assim, que eu abrirei fontes no deserto. Deus não está falando do deserto, gente. Deus não está falando de areia, Deus está falando de você. Deus está dizendo que quando você atravessar um deserto, Ele vai abrir fontes no seu deserto. O que é isso? Você vai poder viver aquela situação tão difícil, mas viver cheio do Espírito Santo. Tão cheio, tão transbordante do Espírito Santo, que as pessoas nem vão perceber, a não ser para quem você pediu, seus amigos mais próximos para orar por você. As pessoas nem vão perceber que você está passando pelo deserto. Tem gente que passa pelo deserto e faz cara de deserto. Eu nem sei, eu nunca fiz, né? Eu não sei como é que faz. A pessoa, você olha para ela, ela está passando uma mensagem para você. Qual é a mensagem? Eu estou no deserto. Eu estou na luta. Às vezes a pessoa diz assim, como você está? Ele diz, estou na luta. A pessoa fala luta com fé. A pessoa fala luta assim, empoderada. Ela muda até a voz. Luta. Deus diz, eu abrirei fontes no deserto. Eu abrirei rios no lugar ermo. Eu abrirei fontes nos vales. Ele está falando do que, gente? Ele está falando da sua vida. Porque você vai passar por vales. Dá um sorriso à pessoa ao seu lado. Dá um chacoalhão santo nele. Diga assim, eu vou dar uma profecia sobre a sua vida. Vou profetizar. Essa profecia, presta atenção. Essa profecia que você vai dar para essa pessoa é certa. Vai se cumprir. Profetiza e diz assim, você vai passar pelos vales. Aí tem gente que vai dizer, não, ei, Shai Maia, tira essa profecia de mim. Eu quero as coisas de Deus. Querido, na vida você vai passar pelos vales. Agora completa a profecia. Sorri para a pessoa. Diga, você vai passar pelos vales. Mas você pode passar pelos vales da vida totalmente cheio, transbordante do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Aleluia, meu povo! Aleluia, minha gente! Dá um aplauso para Jesus. Vai dar um aplauso. Você pode viver todos os dias da sua vida totalmente cheio, transbordante, vazante do Espírito Santo. Você está tão cheio do Espírito Santo, tão cheio, que você vaza o Espírito Santo. Sabe, irmãos, às vezes o Espírito Santo vaza da nossa vida, quando você está cheio. Uma vez, amanhã, de manhã, por causa de uma urgência, eu vou ter que ir para Maceió. Eu ia voltar para o Rio, não vou para o Rio, vou para Maceió. Eu já estive em Maceió. Uma vez estava no calçadão de Maceió, na praia. Lá é calor, quente. Começo da noite, eu e minha esposa, um casal de amigos, também pastores. E decidimos assim, a gente tinha trabalhado 3 dias muito. Vamos sair, vamos tomar um sorvete. Quem gosta de sorvete? Depois eu vou te dar o endereço lá da minha casa, você manda para minha esposa, ela ama sorvete. Só
ia tomar um sorvete. E aí estamos procurando, andando naquela orla, procurando um lugar que vende sorvete. Aí vimos assim uma barraca, lugar pequeno, escrito sorvetes. Ah lá, sorvetes, vamos lá. Ali naquele lugar tinha 3 pessoas trabalhando, 3 jovens, 2 jovens e um jovem. E quando eu cheguei, irmãos, deu uma coisa em mim, uma coisa, é espontâneo, gente. Eu cheguei e fiz assim, bati a mão no balcão assim, ó, daquela barraca, não vou bater aqui que pode cair água. Eu bati e fiz assim, Xantaralabachai memeia tarambas. Um jovem e uma jovem caíram do outro lado. E um ficou meio tremendo, segurando. E o que ficou em pé falou assim, que é isso? E os meus amigos, que já me conheciam, eles começaram a rir. Aí quando os 2 jovens se levantaram, uma jovem falou assim, vocês são crentes, né? Eu digo, é lógico que nós somos. Irmãos, eu só fui tomar um sorvete. A Bíblia diz assim, a palavra de Deus diz, que não é por força, não é por esforço, mas é pelo Espírito de Deus. Como que você vai fazer a vontade de Deus? Não é a sua força. Sabe, o segredo da vida cristã é esse. Jesus ama você, morreu na cruz por você, ressuscitou ao 3º dia. Depois ele ascendeu aos céus e enviou o Espírito Santo. E agora o Espírito Santo habita em você que crê em Jesus. Então agora pelo Espírito, no Espírito, você pode fazer tudo que Deus fala para você fazer. Mas sem o Espírito, tu está ralado, meu filho. Tu pode estufar a veia do pescoço, tu pode fazer força, não vai dar certo. Qual é o segredo? É você se encher do Espírito, 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 se encher do Espírito. Em todo tempo, se encher do Espírito. E você vai viver uma vida no Espírito. E você vai fazer as coisas no Espírito. Você vai falar no Espírito. Você vai reagir no Espírito. Você vai sorrir no Espírito. Você vai se alegrar no Espírito. E se você, digo mais, se você vier ficar triste por um motivo real, você vai se entristecer no Espírito. Porque é diferente você se entristecer em você mesmo e você se entristecer no Espírito. Porque o Espírito te fortalece, te renova, te consola, te abençoa, te unge, te levanta, te ministra você. A vida, o segredo da vida cristã é você viver no Espírito. Jesus, ele ministrou, ele fez curas, milagres, pregou, libertou pessoas. Ele trabalhou durante 1 ano no seu ministério. E aí ele foi numa cidade, no dia de sábado, na sinagoga, e foi dado a ele o livro, a escritura para ler. Ele abriu no livro de Isaías, que é a passagem que está no capítulo 61. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, para pregar, para curar, para libertar, para dar alegria. Fechou o livro, e disse assim, hoje se cumpriu essa escritura. Ele estava falando dele. Jesus, tudo que ele fez, você tem que saber isso, foi no poder do Espírito Santo. Ele diz, se eu expulso demônios, pelo Espírito é chegado a vocês o reino de Deus. Sabe, Jesus, você conhece a história, ele, antes de começar o ministério público dele, ele foi ser batizado no Rio Jordão. Quando ele foi batizado, o Espírito veio sobre ele. A unção do Espírito, o poder do Espírito. E a partir daí ele começou o seu ministério. Ele não começou o ministério sem o Espírito. Se Jesus fez um ministério, uma vida no Espírito, como que você vai fazer uma vida com Deus sem o Espírito?
Sabe, queridos, eu quero te ajudar. Eu não quero que você seja um cristão frustrado, decepcionado, indignado, que você para. Porque se você ficar tentando a viver a vida cristã na sua força, você vai se decepcionar. Você precisa aprender a viver no Espírito. É uma coisa prática. Você tem que aprender a dormir no Espírito. Irmãos, eu durmo assim, ó, deito. Todo mundo deita, né, para dormir, graças a Deus. Não aprendemos ainda a dormir em pé, né? E eu deito, eu oro um pouco, e eu pego no sono assim, ó. Não ronco não, tá? E às vezes, nessa hora, a presença de Deus vem tanto sobre a minha vida, que eu vou dormir depois de 1 hora. E aí quando a coisa fica boa mesmo, eu já, em vez de deitar, eu sento. Põe o travesseiro aqui. Como é bom dormir no Espírito. Sabe, irmão, você deita, você não tem pesadelo, você não tem sobressalto, você não acorda, você não tem opressão, você é ministrado pelo Espírito. Sabe, quando eu durmo como você dorme. Quando você está dormindo, tem coisa que você não lembra, você dormiu. Mas às vezes quando eu lembro, irmão, sabe o que eu estou fazendo? Estou pregando, estou num lugar, o Espírito Santo está movendo, Deus está falando comigo, Deus está me inspirando, Deus está vivendo no Espírito. E aí eu acordo no Espírito. Quando eu acordo, irmãos, a primeira coisa que eu vou fazer é me reabastecer do Espírito Santo. Porque você não pode viver a vida cristã de hoje com a gasolina de ontem. Porque a vida cristã, a vida com Deus, tem o combustível de cada dia para o seu dia. É o que a Bíblia ensina. Você tem que se reabastecer no Espírito Santo. Por exemplo, hoje vai ter aqui no outro culto, vai ter a volta dos homens no encontro com Deus. Uau, incrível! Vocês vão chegar aqui, irmãos, vocês vão estar chumanaiados. Vão entrar aqui, vai ser labareda de fogo. Mas sabe, eles não podem viver a semana que vem do combustível que eles receberam no encontro. Você tem que aprender. E é só você que pode se abastecer do Espírito. Dá um sorriso à pessoa ao seu lado. Diz, é só você que pode se abastecer do Espírito Santo. Então todo dia de manhã, a primeira coisa que eu faço, eu paro na estação do Espírito Santo e vou reabastecer minha vida. Irmãos, sem exagero, quem aqui escova o dente? Tem gente que não levantou a mão. Irmãos, eu escovo o dente assim, é tão bom, porque a pasta de dente, ela é docinha, ela faz aquela espuma. Eu escovo o dente assim, ó. E estou olhando no espelho. Sabe o que muitas vezes Deus faz? Quando estou fazendo isso, Deus começa a falar comigo. Fred, eu te amo, eu te ungi, eu te abençoo, eu estou contigo, vai dar tudo certo. Não, olha, essa dificuldade é grande, mas sabe, eu tenho a vitória, eu tenho a resposta, eu tenho um milagre. Fica firme, fica forte, espera em mim, fica comigo. E eu estou lá, quando eu termino de escovar o dente, irmãos, eu saio daquele lugar, eu já estou tchumanaiado. O que eu vou fazer? Eu vou viver minha vida? Não. Eu vou me encharcar, eu vou lá, sento numa poltrona, eu ponho uma adoração. Eu não sou bom de cantar, irmãos. O dom musical passou longe de mim. Além de não cantar bem, eu misturo todas as letras. Mas eu não estou nem aí. Eu ponho uma adoração, eu sento lá, eu fecho os meus olhos. E eu não começo a falar não. Eu vou me encharcar do Espírito.
Eu vou me colocar debaixo daquela cascata, daquela cachoeira de água viva do Espírito Santo. Eu fico bem quietinho, irmãos. Eu tento ficar assim, só pensando nele. E vou recebendo. E aquela música de adoração. E aquilo vai ministrando no meu coração. E aquele ambiente. E o ambiente muda. A minha mente muda. É que nem uma esponja. Sabe uma esponja? Você põe na água. Quando você tira da água, ela está cheia de água. Eu fico lá, quietinho na presença de Deus. É o meu soaking. Eu me encharco. Às vezes eu canto os cânticos com a minha mente. Que eu sou melhor para cantar com a mente do que com a boca. Às vezes eu acordo, vem cânticos de adoração na minha mente. E não para aí. Aí vai um tempo. Aí eu vou para onde? Aí eu vou ler a Bíblia. Porque você se enche do Espírito Santo orando, falando em línguas, lendo a palavra de Deus, se encharcando do Espírito Santo, adorando. E eu vou lá e eu leio a Bíblia. Eu tenho uma sequência que eu leio. Sabe, não leia a Bíblia assim, um dia você abre numa página, outro dia abre não. Leia numa sequência. Quem aqui nunca leu a Bíblia inteira? Não precisa levantar a mão. Mexe o dedinho dentro do sapato. Quero dar um desafio para você. Leia a Bíblia inteira, do começo ao fim. Quando você lê a Bíblia inteira, do começo ao fim, você começar a ler a Bíblia, de Gênesis, vai. Quando você chegar no último capítulo de Apocalipse, você terminou de ler a Bíblia, vai fazer assim no seu espírito, assim ó, clique. Vai dar um clique em você. É uma coisa incrível. Mas eu leio a Bíblia, eu tenho uma sequência de leitura, eu tenho o meu devocional de ler a Bíblia, e eu leio. E eu fico ouvindo o Senhor. E eu falo que coisas, que palavras maravilhosas. Depois eu tomo um café. E depois eu vou interceder, eu vou orar. Mas aí andando, eu vou lá de um lugar para o outro. Quase que o chão está gasto, irmãos. Por quê? Porque eu quero viver cheio do Espírito Santo. Eu não quero desperdiçar um dia, irmãos, da minha vida, sem estar cheio do Espírito Santo, sem viver uma aventura com Deus. A vida com Deus é uma grande aventura. Jesus disse para os discípulos: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ide e fazei discípulos de todas as nações. E ele disse: vá, ele disse: vão. E os discípulos estão animados, já arrumaram a mochila, já puseram o sanduíche, já puseram a Coca-Cola, já vestiram a backpack, já estão prontos para ir. Eles estão indo, Jesus fala: fica. Não entendi. Ué, o senhor falou para ir, eu estou indo. Quando eu estou indo, o senhor falou: fica. Olha que incrível, ele disse: ide por todo mundo, pregue para todas as pessoas, ide a todas as nações, mas antes fiquem em Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder. Porque você não pode fazer isso sem o Espírito Santo. Você não pode fazer isso sem ser cheio do Espírito Santo. É isso que Deus quer da nossa vida. Uma vida totalmente cheia, abundante, plena do Espírito Santo. O Espírito Santo comunica a você o poder de Deus. Sabe, amados? E o poder de Deus é muito poderoso. Quem concorda comigo? O poder de Deus. O poder de Deus. Primeiro, o Espírito Santo comunica a você poder para a sua própria vida. Poder para você. Poder para você vencer as suas fraquezas. Poder para você vencer os seus desafios. Poder para você viver a vontade de Deus. Poder para você viver uma vida que agrada a Deus. Poder para vencer o pecado. Quem aqui concorda comigo? Que para vencer o pecado você precisa poder. Você precisa poder. Você precisa ser decidido. Você precisa crer na palavra de Deus. E você precisa poder. Porque o pecado também tem um poder. Mas quando você tem
é cheio do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo é muito maior do que aquele outro poder. Você vence o mundo. Você vence as adversidades. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus te guia constantemente. É incrível. É uma oração que você pode fazer: Espírito Santo me guia. Mas o que eu queria dizer para você é o seguinte: se você viver cheio do Espírito Santo, isso vai acontecer. Se você viver cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te guiar em tudo, em todas as coisas. Ele vai te dirigir, Ele vai te livrar, Ele vai te proteger, Ele vai te amparar, Ele vai te animar, Ele vai te levantar, Ele vai te inspirar, Ele vai te abençoar, Ele vai revelar o amor de Deus, Ele vai revelar a vontade de Deus, Ele vai trazer, Ele é a presença de Deus, Ele é Deus, Ele vai manifestar a presença de Deus na sua vida. Mas você tem que aceitar viver essa vida. Jesus disse: aquele que tem sede, quem tem sede, venha a mim e beba. Sabe, querido, eu quero construir uma vida aonde eu tenha sede do Espírito Santo. Então, para mim ter mais sede do Espírito Santo, eu tenho que matar as outras sedes. Tem gente que tem sede de ficar na internet. Tem gente que tem sede de comer. Não, de comer tem fome. Não, tem gente que tem sede de comer. É uma vontade de comer. Ele não precisa comer, mas tem vontade. Nós precisamos anular as outras sedes. E só ter uma sede. Senhor, eu quero ter só uma sede. É sede do teu Espírito. Eu creio no que eu estou pregando para você. Porque eu sei que é bíblico, que é da palavra de Deus, é o que Jesus ensinou, é o que está no Novo Testamento, é o que está no Antigo Testamento, é o que a palavra de Deus nos ensina. Nós podemos viver todos os dias totalmente cheios, transbordantes do Espírito Santo. E eu creio que eu vou viver cheio do Espírito Santo até o último dia da minha vida. Presta atenção numa coisa, gente. Eu quero viver muito. Eu tô desmanaiado, gente. Eu tô. Deus tem mais. Eu não sei quando vai ser o último dia da minha vida. Eu não sei como vai ser o último dia da minha vida. Mas eu tenho uma certeza. Uma certeza eu tenho, porque eu sei. Eu sei que o último dia da minha vida, eu vou ser cheio do Espírito Santo. Eu sei que o último segundo da minha vida, eu vou estar totalmente cheio do Espírito Santo. Isso eu tenho certeza. Não sei que país vou estar, não sei em que circunstância. Eu só sei uma coisa: quando Jesus vier me buscar, ou Ele voltar, Ele vai me encontrar cheio do Espírito Santo. E vai ser incrível, que eu vou dar aquele pulo no colo dele. Ué, xalamaia, nemeia. Uou, finalmente. Sabe, Deus está com você. Deus é por você. Mas Ele é por você através do Espírito. Você tem muitas estações na vida. A vida é feita de estações, de tempos, de circunstâncias. As circunstâncias mudam, gente. Mas, em todas as estações da sua vida, você pode viver cheio do Espírito Santo. Alguns anos atrás, 4 anos atrás, eu fiz 60 anos. Uau! O tempo passa, minha gente. Quando eu fiz 60 anos, no padrão brasileiro, eu me tornei idoso. Uau, agora eu sou um idoso. Fernanda, minha esposa, tem a mesma idade que eu. Nós temos a mesma idade. Ela disse para mim: Fred, quando fizer 60 anos eu vou pegar a plaquinha de idoso. Eu digo: tu pega para você, porque para mim eu não quero. E eu pensei que ia ser uma plaquinha de idoso, que ia ficar atrás do carro. Idoso. Falei: eu não quero isso para mim. Mas é uma plaquinha que você põe no porta-luva,
que você usa para estacionar. Agora eu gosto. Porque agora eu chego num lugar, não tem vaga para ninguém. Mas para mim tem. Eu tiro a plaquinha tem o nome dela. Eu uso a plaquinha dela. Eu não tenho plaquinha. Eu viajo muito de avião. Muito. E agora é assim, ó. Vai começar o embarque, eles chamam primeiro por os prioritários. Os idosos. Eu sou o primeiro da fila, estou lá. Porque eu vou encontrar espaço para minha mala, eu vou sentar tranquilo, eu vou me aconchegar, eu chego primeiro. Sabe? E a estação muda. Você vai descobrir, depois dos 40 anos de idade, que cada 10 anos o seu corpo muda. Mas, em todas as estações da minha vida, eu vou ser cheio do Espírito Santo. Então, você tem todo o direito, eu não fico chateado, por favor. Você pode me chamar de idoso, se quiser. Chame. Mas você vai fazer direito. Você vai falar assim: um idoso cheio do Espírito Santo. Uau! E às vezes um idoso cheio do Espírito Santo está mais chumanaiado do que 100 jovens. Relaxuia, mamãe. Ei! Ei! Para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que orar, você tem que adorar, você tem que ler a Bíblia, você tem que comparecer lá no lugar secreto. Tem jovens que dizem assim: hoje não vou orar não. É biquinho, né? Hoje eu estou com preguiça. Estou numa preguiça, vou ficar na minha caminha aqui, debaixo do meu cobertorzinho. Eu moro em Lages, é muito friozinho. E eu vou ficar aqui, hoje não vou orar. Jovem, eu tenho 64 anos. O dia que eu estou assim, desse jeitinho, que nem esse jovem, sabe o que eu faço? Eu saio daquela cama, eu saio daquele sofá, não sei aonde. Eu vou tomar um banho. Tomo um banho, dou 2 minutos de água quente. Meu corpo fica todo feliz. Uau, essa aguinha quente, na pele, coisa boa. De repente eu desligo a água quente e ligo a água fria. Dá aquele choque térmico. Irmãos, eu faço assim, ó. Sem exagero, eu faço assim. E eu saio dali, eu vou orar. E você pode pensar: quem é que está visitando hoje pela primeira vez? Levanta a mão. Seja bem-vindo, você é muito amado. Não fique escandalizado comigo. Você pode me achar louco, exagerado, mas eu prefiro ser um louco cheio do Espírito Santo. Eu prefiro ser um exagerado cheio do Espírito Santo. Sabe, irmãos? Você pode viver, gente, vocês podem viver cheios do Espírito Santo. Você não precisa ficar deprimido, você não precisa ter burnout, você não precisa ficar para baixo, você não precisa ficar down. Se você ficar, nós vamos te ajudar. Se você ficar, nós vamos estender a mão para você. Se você ficar, nós vamos orar por você. Se você ficar, nós vamos ministrar você. Mas você não precisa. Está entendendo, querido? Você não precisa. Por quê? Vou terminar minha mensagem. Por que você não precisa? Porque o Espírito Santo está totalmente acessível para você. Porque Jesus morreu na cruz, porque Jesus derramou o seu sangue, porque Ele entregou a sua vida, por causa de quem Ele é, por causa do que Ele é, por causa daquilo que Ele fez, por causa das suas palavras e suas promessas. O Espírito Santo agora está acessível para você. Vem aqui você, bem rapidinho. Vem aqui bem rápido. Vem você também, querida, me ajudar para terminar a pregação. Corre aqui. Aleluia. Presta atenção. Ela é o Espírito Santo. Ela é você.
Ela é você. O Espírito Santo está totalmente acessível. Dá um sorriso. Ele está aqui. Ele olha para ela, dá um sorriso. Estou aqui. Acessível. Para a hora que você quiser. Ela vai viver o dia dela. E o Espírito Santo está aqui acessível. E ela vai viver o dia dela. Vai viver o dia dela. Vai viver. Sem o Espírito Santo, olha lá, senta cheia. Tentando viver, vai na escola, vai na universidade. Vai lavar louça para a mamãe. Volta. Você pode viver assim. Agora é diferente. O Espírito Santo vem aqui. O Espírito Santo está acessível. Sorri. Ela diz: Espírito Santo, hoje eu quero viver com você. Dá a mão. Vai. Para onde você vai, ela vai. Vai. Uau. Uau. Volta. Volta. Uau. Não, junto, isso. Abraça o Espírito Santo, abraça. Uau. Vai para frente. Com o Espírito Santo. Volta para trás, dá uma ré. Volta com o Espírito Santo. Aonde você vai? Você vive cheio do Espírito Santo. Obrigado, queridos. Uau. E que assim seja na sua vida. Vamos ficar em pé, vamos orar. Quero abençoar você.